Nossa mente é como um imã que atrai para si o seu igual, parecido ou semelhante. Um imã consegue atrair para si aquilo que está na proporção do magnetismo que ele gera ou carrega dentro de si. Nosso magnetismo mental é reduzido grandemente através das preocupações e do medo, e nosso fluxo de atração do que queremos é lentamente fechado. Se nossa força mental torna-se muito fraca, nós podemos até mesmo repelir todo o bem que está tentando chegar até nós. Assim como nós podemos carregar um imã com energia elétrica para construir o seu poder do magnetismo, da mesma forma, podemos carregar a nossa energia mental que constrói o nosso poder de atração. Assim como a natureza, nós devemos seguir as leis naturais. A natureza nunca constrói a descer, sempre a subir. Para receber prosperidade, nós, assim como a natureza, não podemos executar mágicas e truques. Nós não podemos fazer a saúde e a felicidade ou dólares surgir do nada. A natureza nos mostrou que podemos converter muito ou pouco da substância disponível em matéria-prima. A substância disponível são os nossos pensamentos, e nós carregamos nossa mente com pensamentos construtivos. Assim como a natureza, para conquistarmos o que é bom, nossos pensamentos precisam sempre construir para cima, precisam ser construtivos. Se, por exemplo, uma abelha operária na colmeia decide que irá escorar-se em seus irmãos e fazer apenas a metade do trabalho, será que a mãe natureza concorda com isso e encontra um trabalho apenas de meio turno para essa abelha especial? É claro que não. Ela desperta as outras abelhas que estão trabalhando arduamente para coletar o mel e sustentar a colmeia, para que enviem seus soldados contra o zangão. Ele será polidamente escoltado para fora da colmeia e será deixado para morrer. A natureza destrói a abelha preguiçosa. Se entram em nossa mente pensamentos que não são absolutamente fortes, que não são extremamente positivos, assim como a natureza, nós devemos nos unir à lei e destruí-los imediatamente. Não devemos em hipótese alguma manter um pensamento de meia-verdade ou preguiçoso, pois ele enfraquece o nosso poder de atração e de recepção. Aqui, nesse exato momento, é a hora certa para começarmos um inventário. Nós devemos peneirar nossos pensamentos cuidadosamente para separar os fortes dos fracos e preguiçosos. Os fracos e preguiçosos devem ser caçados, jogados para fora e destruídos, recusando-nos a aceitá-los por mais tempo. Depois, nós devemos cuidadosamente vigiar cada pensamento, para que assim, nenhum outro fraco pensamento possa inconsciente ou conscientemente passar despercebido para destruir outros que estão tentando construírem o melhor. Um homem veio até mim um dia pela tardinha e expressou o seu medo em relação ao seu emprego. Ele era empregado há muitos anos em um hotel que pela primeira vez havia sofrido os efeitos de uma má estação. Existem rumores, ele disse, de que o gerente irá fechar o hotel até a primavera. Ele disse, eu acredito que esses caras sabem do que estão falando, pois eles frequentam o escritório da administração. O que você acha que eu posso fazer? Só existe uma coisa que você pode fazer. Eu disse. Volte para seu trabalho e perceba a lei. Se a lei providenciou seu estado e sua posição, então, ninguém, a não ser a própria lei poderá mudar isso por você. Se você perceber isso e mantiver isso constantemente em sua mente, isso ajudará você a manter a lei operante. Se a lei tiver outra posição para você, outra porta se abrirá, antes dessa se fechar. Volte para seu trabalho e ignore os rumores. Deixe que os outros temam e se preocupem, mas não deixe a si próprio envolver-se com os pensamentos deles. Para provar a sua fé e confiança na lei, prepare-se para anotar mais um maravilhoso ano de trabalho em seus livros. Prepare-se para continuar, e tenha expectativas de que seu trabalho irá crescer e melhorar. Ele voltou e fez o que lhe foi dito. Quando os rumores se tornaram realidade, ele manteve-se firme em seus pensamentos de um trabalho crescente e bons negócios. Então, ele foi mantido durante a temporada de folga. Ele foi mantido no escritório para manter o negócio, e porque seu trabalho aumentou de obrigações e de responsabilidades que ele recebeu também um bom aumento em seu salário. Se ele tivesse se permitido envolver-se em pensamentos de falta e de medo, ele teria sofrido juntamente com os outros que foram despedidos. Isso acontece pela lei, e a lei não distingue pessoas. Se ele tivesse permitido que seus pensamentos pelo melhor tivessem sido substituídos por pensamentos de falta, ele teria enfraquecido seu magnetismo mental.
Não poderia ter atraído nada mais do que aquilo que sua mente estava preparada para receber. Pouco importa o quanto nós oramos, ou quão alto nós oramos, nossas orações só poderão ser atendidas quando nós trabalharmos em união com a lei. A lei irá nos servir na mesma proporção que nós a servirmos. Robert Collier, em um de seus livros, falou sobre um incidente que aconteceu em Chicago. Um jovem que estava em um elevador de uma grande casa de negócios foi questionado: qual é a sua religião? Ele prontamente respondeu, para a surpresa de todos, que sua religião era Sears, Roebuck Company. Aquele jovem é um dos executivos daquela empresa hoje. Por quê? Ele tocou na lei dos recursos pensando unicamente em seus interesses. O sucesso da firma que ele trabalhava era seu sucesso. Seus interesses concentrados lhe tornaram capaz de tornar-se parte da firma. Hoje ele tem uma confortável cadeira, um lindo escritório, e um ótimo salário. Se sua necessidade são os recursos, então essa deve ser sua religião. Assim como o jovem, seu único pensamento deve ser a abundância. Como a abundância e os recursos são a mesma coisa, então, para usar a lei você deve pensar abundância, falar abundância, e viver abundância em todos os seus pensamentos. Mantenha seus pensamentos tão ocupados com ideias de abundância que qualquer pensamento de falta ou perda serão destruídos. Lembre-se sempre de não confundir dinheiro com abundância. Dinheiro é apenas um dos significados de abundância. O dinheiro não é a raiz de todo o mal, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Se você concentrar apenas no dinheiro, e usar todas as suas forças em conseguir dinheiro, e acumulá-lo, você estará forçando a lei a afastar de você outras coisas boas. Se você concentrar apenas na parte e não no todo, você irá desfrutar apenas de uma pequena parte. Se você se concentrar no todo, você irá desfrutar de todas as suas partes. Se você ama dinheiro, e usar a lei apenas para acumular riqueza, você poderá conseguir a riqueza, mas você irá perder também tanto mais que é bom que sua vida irá se tornar completamente vazia e solitária. Eu conheci um homem que decidiu cedo na vida que se dedicaria unicamente a ganhar e acumular dinheiro. Ele atingiu sua ambição e tornou-se um homem muito influente na cidade. Ele confessou a um amigo antes de morrer, dizendo: eu fiz tudo o que eu pude para ficar rico, eu fiquei rico, mas eu perdi o amor e o companheirismo de minha esposa e o prazer de ter sido pai de meus filhos. Eu perdi minha saúde e agora estou gastando minha fortuna para recuperá-la, mas ela não está respondendo. Sim, eu aprendi como ficar rico, mas eu nunca aprendi a viver. Se amarmos a lei, usarmos a lei para conseguirmos abundância e usarmos sabiamente, nós iremos satisfazer qualquer desejo. Nós aprenderemos como viver maravilhosamente bem, livremente e sabiamente, e não existirão perdas. Nossa vida será tão completa como Deus, a lei, a designou para ser. Podem existir muitos de vocês que estão tentando seguir as verdadeiras ideias e os quais têm seriamente afirmado e pensado afirmações de abundância, mas de alguma forma isso não tem dado resultados, e se dá, são muito pequenos. Isso deve ser devido ao fato de que seus sentidos físicos ainda são muito fortes para que a mente possa controlá-los. Você precisa ver primeiro, para depois conseguir acreditar. Isso significa que você está tão acostumado a ver apenas a quantidade de abundância ou dinheiro relativo às suas afirmações, que você acredita mais no que você vê do que no que você está tentando pensar. Para você, é necessário primeiro treinar seus sentidos para subscrever seus pensamentos atuais com pensamentos que você sabe que precisa pensar para estar em conformidade com a lei. Florence Shinn deu-nos um claro exemplo em seu livro, O Jogo da Vida. Ela fala de um homem que estava buscando uma nova posição, e tendo uma pequena quantia de dinheiro, estava debatendo em sua mente se deveria comprar uma nova capa ou se mantinha-se apegado ao dinheiro em caso dele demorar muito para conseguir um novo trabalho. Ele foi aconselhado a comprar a capa, e ela era uma capa de pelos bem cara. Isso reduziu sua conta bancária consideravelmente, mas isso aumentou a sua confiança e estimulou sua fé a tal nível que um de seus possíveis empregadores sentiu o espírito disso e lhe deu um fabuloso emprego. A capa serviu para fazer com ele se sentisse próspero, e porventura fortaleceu sua coragem e confiança, de forma que a lei procedeu para satisfazer a demanda. Se existem condições, onde alguém consegue sentir-se melhor por ver algumas evidências de prosperidade, então, é muito sábio fazer aquilo que faz com que a pessoa traga a prosperidade para si.
Certamente não ajuda em nada trabalhar pela prosperidade e ver um monte de contas a pagar ali paradas em sua frente ou uma condição de limitação e miséria ao seu redor. É bem melhor fugir desse tipo de visão e ir para um local onde a visão é mais harmoniosa com os desejos de sua mente. Quando eu desejo trabalhar pela minha prosperidade ou pela de outras pessoas, eu tento permanecer em um ambiente onde exista muita abundância, beleza e onde as pessoas ao redor de mim não estejam em dificuldades. Isso quer dizer que você pode firmemente desenhar em sua vida qualquer forma de bem que você verdadeiramente desejar, uma vez que essa é a vontade de Deus, que você deveria desfrutar de tudo o que há de bom e que irá promover a felicidade e o progresso. Todo desejo é uma expressão da vontade, ou seja, ter expectativas de coisas boas é demandar, solicitar coisas boas. Sendo assim, é necessário tanto o desejo quanto a expectativa para atrair a abundância. Sendo assim, procure ajustar os seus desejos com o plano de Deus, a lei, e tenha expectativas de que tudo o que é bom e apenas o que é bom pode chegar até você. Dessa forma, nada além do que é bom chegará até você. Uma abundância de todas as necessidades boas é a herança de todo homem, mulher e criança. Essa é uma verdade vital. É errado alguém manter-se na pobreza quando existe abundância para todos. É errado a um homem de família acumular vasta riqueza às custas de seus semelhantes. É errado uma pessoa manter-se em uma condição de guerra e caos, quando a paz deve prevalecer. É errado o forte tirar vantagem do fraco. É errado negligenciar o que é bom em todas as formas quando isso é essencial para promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo. Dessa forma, viver em satisfação, sem harmonia, sem crescimento e sem progresso é anormal. O desejo original da natureza é que todos os desejos do homem sejam adequadamente satisfeitos, não suas necessidades superficiais, as quais geralmente são impulsos, mas as necessidades específicas do indivíduo, as quais deveriam ser abundantemente satisfeitas, vivendo assim o homem em uma estreita relação de harmonia com a lei da abundância. A natureza é um prolífero produtor de bênçãos as quais ela dá para a humanidade, sempre produzindo todas as coisas para um bem e um propósito maior. Por isso, todo indivíduo tem o direito natural a uma vida em abundância com tudo o que há de melhor que ele possa usar e desfrutar. No entanto, porque possui uma visão artificial da lei, o homem foi ensinado a usar e a depender de seus próprios recursos, perdendo assim a verdadeira visão sobre a qual essa verdade se baseia. Para nosso próprio bem, devemos perceber que nosso mundo é um mundo de efeitos, e que por trás desses efeitos existe um mundo que é causa. Perceba então que quando você deseja qualquer efeito em particular, é porque esse bem específico já existe na esfera das causas. Perceba então, que quando você deseja um efeito em particular, esse desejo é um aspecto de uma causa escondida. Esse é o princípio sobre o qual a nossa definição da lei da abundância é baseada, e quando você aprende a operá-la de maneira apropriada, você será capaz de trazer para a sua vida mais e mais das coisas boas, em qualquer forma que você precise ou deseje. Qualquer lugar no mundo é um onipotente princípio da abundância. Nós podemos alcançá-lo de diversas formas. Cada pensamento pelo melhor é uma semente para produzir esse melhor. Você é destinado a todo o melhor que você apropriadamente puder usar, e quanto mais do melhor você desfrutar e perceber, mais você viverá em comum acordo com o propósito do espírito da abundância. Aprenda a entender como tocar nas fontes de toda a abundância, pois não existe limite para a abundância que pode ser desenvolvida e desfrutada em sua vida. Na verdade, o homem incorpora todas as leis da natureza relacionadas a seu mais alto bem-estar e ordenado crescimento. Ele não está separado, a propósito, de nenhuma coisa boa que ele possa precisar para engrandecer a sua felicidade ou seu maravilhoso progresso. Mas, quer ele tenha ou não tenha aquilo que ele queira e precise, isso será imensamente determinado pelo uso que ele faz de seus dons da inteligência e do poder. Quanto mais o homem crescer no verdadeiro conhecimento e quanto mais ele usar seu poder de maneira construtiva, mais abundância ele irá criar no círculo de sua expressão, e em seu próprio mundo. Capítulo 4. A lei da atração. Desejar é ter expectativa é conquistar. A lei fundamental que regula toda a abundância no mundo dos efeitos tem duas fases importantes, uma é o desejo, e a outra é a expectativa. Essas atitudes mentais representam linhas de forças de atração, a primeira sendo a fase positiva da lei e a segunda sendo a negativa. As duas fases devem ser unidas para obter-se um melhor e maior resultado. A primeira fase do desejo envolve um processo positivo de atração, ou seja,
Quando um indivíduo honestamente deseja alguma coisa, ele emite uma força que o conecta com o lado invisível daquilo que ele deseja. Se por acaso ele enfraquece ou muda em seu desejo, aquela linha de força é desconectada ou perde o seu objetivo, mas se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, aquilo que ele deseja logo será conquistado, seja em partes ou completamente. O princípio aqui envolvido é que na verdade você não pode jamais envolver-se com um desejo sem que ele já exista, senão em uma forma da substância em outra, e será o seu desejo, que fará com que seu objetivo seja materializado no mundo físico. Não existe lógica você desejar alguma coisa e não ter a expectativa de recebê-la, seja em partes ou completamente. Desejo sem expectativa é meramente um leve querer ou um sonho. Tudo o que você conseguirá fazendo isso é desperdiçar suas forças mentais. O desejo irá pôr você em contato com o mundo interior das causas e irá conectar você através de formas invisíveis com a substância da coisa desejada. Depois disso, será necessário manter uma constante expectativa, para que esse bem desejado se torne realidade em sua vida. Muito parecido com a força da gravitação no mundo físico, expectativa é a força que puxa a força da mente a qual age no mundo invisível. Todos nós sabemos que muitas pessoas desejam muitas coisas boas para as quais eles nunca farão o menor esforço real para consegui-las. Eles até começam bem, andam um pouco do caminho, mas nunca passa disso. Quando eles aprenderem a colaborar com a outra metade do processo envolvido e aprender a ter expectativa daquilo que eles desejam, a grande maioria de seus desejos irá certamente se materializar. Da mesma forma, nós encontramos pessoas que têm expectativas de coisas que eles não querem, mas que seguidamente aparecem. Isso prova que a expectativa é uma forte força de atração. Nunca expecte uma coisa que você não quer, e nunca deseje uma coisa que você não expecta. Quando você expecta por alguma coisa que você não deseja, você atrai o não desejado, e quando você deseja uma coisa que não é expectado, você simplesmente estará desperdiçando valiosa força mental. Por outro lado, quando você constantemente expecta aquilo que você persistentemente deseja, sua habilidade de atrair torna-se irresistível. O desejo conecta você com a coisa desejada e a expectativa traz isso para a sua vida. Essa é a lei. Caso você esteja oprimido pela pobreza, dificuldades, limitações, ou falta de qualquer coisa, comece agora a desenvolver essa lei mental e gradualmente comandar mais e mais abundância em forma de melhores coisas e melhores condições. É seu direito ser livre e feliz. Nós deveríamos, no entanto, procurar aprender mais sobre as leis mentais invisíveis da criação e sobre as maravilhosas possibilidades adormecidas dentro de nós. A natureza não nos priva de qualquer coisa que venhamos a desejar, mas sim, nos equipou com um equipamento mental e um poder interior para conquistarmos e desfrutarmos de todo o bem essencial para assegurar a nossa felicidade e uma prazerosa existência. A aplicação é o teste da adequação, assim como o conhecimento tem pouco ou nenhum valor a menos que possa ser aplicado para um fim prático. Aqui está um método simples no começo para o uso de seu poder mental para aumentar a quantidade de coisas boas em sua vida em conformidade com a lei. Forme uma imagem clara e bem definida daquilo que você deseja. Não especifique de qual maneira ou como isso deveria vir até você, mas simplesmente deseje firmemente e gentilmente essa imensa quantidade de abundância. Evite qualquer estado mental de tensão ou de ansiedade. É melhor criar a sua imagem mental quando em silêncio, sozinho e relaxado. Deixe sua ideia ou plano tornar-se um filme em sua tela mental. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e mais em paz você estiver, melhor será o resultado. A principal coisa aqui é manter o pensamento. Depois proceda nutrindo seu desejo com uma calma e confidente convicção de que aquilo que você deseja chegará. Conforme você persistir nesse estado mental, o bem desejado terá a tendência de gravitar em sua direção. Isso poderá aparecer de uma vez, quando relacionado a pequenas coisas com menores consequências, como um convite, um livro, ou um encontro com um amigo na rua, ou isso poderá vir em partes, em um período de tempo, de acordo com a clareza e a força de sua demanda e particular forma do bem desejado. Ao mesmo tempo seja racional e prático e faça tudo o que você puder para provocar isso a tornar-se realidade. Eu tenho pouco confiança no Senhor respondendo àqueles que ficam sentados esperando por seus desejos serem realizados e caírem em seu colo. Em algum lugar está escrito que o Senhor ajuda aqueles que ajudam a si próprios. Sim,
A ação provoca resultados. Isso suplementa sua atividade, seu processo mental criativo e providencia um canal para sua expressão. Depois deixe os resultados para a lei. Basta você fazer a sua parte, a lei fará o resto. Quão bem ou quão adequadamente você cooperar com a lei, determinará a duração do tempo aparentemente requerido para que seu bem chegue. O tempo é um período criado pelo homem, a natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Em alguns casos, alguns resultados que parecem ser musicais irão aparecer. Em alguns casos onde existe um profundo e longo desejo por um bem particular sem nenhuma expectativa de sua realização, a adição da ação irá finalizar o processo com o melhor resultado. Na verdade, você está sempre do lado certo da lei, quando você combina as duas coisas essenciais, desejo e expectativa. Você opera em uma inteligência escondida que te põe em contato com as formas de materializar o seu desejo. Esse princípio da atração é tão lógico como qualquer outro princípio da ciência da matemática. Todos nós aplicamos isso todos os dias, porém, geralmente inconscientemente, e normalmente de forma incorreta. Finalmente, não deseje ou demande alguma coisa que por direito pertence a outro, de maneira que essa outra pessoa deveria sofrer privação. Apenas deseje aquilo que irá agregar à sua vida tornando mais completa e feliz, e também aquilo que te ajudará a agregar à vida dos outros mais felicidade e melhores condições. Deseje ser normal em suas demandas, e use a inteligência com a qual Deus te abençoou discriminado entre demandas racionais e irracionais. O desejo inato de seu ser é pela harmonia, satisfação e plenitude. Essas condições serão mais e mais obtidas em sua vida conforme você viver em acordo com a lei, e constantemente expectar um crescimento da abundância como uma evidência de sua crescente fé na liberdade e completa suficiência da grande força de toda a abundância. A mente é um imã e atrai tudo aquilo que corresponde a seu padrão mental corrente. O que quer que seja que imaginemos na mente, o que quer que seja que nós expectemos e pensemos a respeito, terá a tendência de trazer para a nossa vida coisas e condições que estão em harmonia com isso. A ciência tem convincentemente provado a existência da constante operação da lei da atração mental. Por essa razão todo mundo deveria dobrar os cuidados sobre como e o que ele pensa. Nossa atitude mental predominante é a causa primária da grande maioria das coisas que chegam até nossas vidas, e quanto antes nós percebemos a verdade, muito antes nós começaremos a melhorar nossas vidas e nosso progresso. Nós devemos nos esforçar para nos tornarmos tomados pelo desejo de avançar, e dar à lei a chance de nos ajudar. Todas as coisas irão então trabalhar em prol do nosso desejo. Obstáculos irão fortalecer nossa vontade de vencer. Desencorajamento vindo dos outros irão apenas servir para fortalecer e para nos estimular a um estado ainda mais forte de atividade. Nós iremos ver mais claramente e entender mais profundamente que toda dificuldade é uma oportunidade de avançar, cada barreira é um degrau para o sucesso. Nossos até então chamados de fardos irão perder seu peso, porque o espírito dentro de nós é invencível e quando invocado pelo desejo e aspiração, irá infalivelmente vir com um poder maior e com uma inteligência muito mais rica. Esse irá guiar nossos pensamentos e ações nos caminhos que nos levarão ao mais alto nível de conquistas. A lei da atração mental age na mesma linha da lei da gravidade, é tão definida e tão exata. Você já deve ter ouvido falar da lei em certas expressões tal qual, pássaros do mesmo bando voam juntos, ou semelhante atrai semelhante, ou coisas iguais às mesmas coisas, são iguais umas às outras. Os pensamentos e as ações das pessoas trazem para a vida delas o mesmo tipo de pessoas, ou seja, que pensam e agem da mesma forma. É difícil dizer para alguém onde ele ou ela errou ao conseguir conquistar seus desejos, uma vez que nenhuma pessoa pensa igual a outra e também, duas pessoas não cometem os mesmos erros. Porém, eu irei nomear e explicar os 3 passos que qualquer um pode usar para construir sua realidade. Seguindo exatamente essas sugestões, qualquer um poderá perceber onde falhou. Interesse. O primeiro passo a ser dado é chamado de interesse. Interesse é prestar especial atenção em algum objeto ou coisa. É ser definitivamente preocupado a respeito de alguém ou alguma coisa. Interesse é ter a tendência de ver no mundo exterior o que existe em seu mundo mental. As coisas que você pensa que dão alegria, prazer, liberdade e satisfação são interesses. Eu me lembro de uma mulher me contando que ela invariavelmente conseguia ver aleijados em uma multidão muito mais rápido do que qualquer outra pessoa.
Parecia que eles puxavam sua atenção para eles e despertavam a sua simpatia. Isso acontecia porque ela esteve injuriada e em uma cadeira de rodas por meses enrolada em um gesso, e então a memória dessa experiência era reprisada em sua mente e criava o interesse. Nossos interesses são imensamente individuais, porque nós não pensamos da mesma forma. Uma pessoa pode ter interesse em alguma coisa que outra pessoa simplesmente ignorá-la. Recentemente minha esposa e eu fomos explorar ao longo do leito de um rio seco no deserto. Ela estava interessada especialmente em coletar pedras brilhantes que continham ouro, prata, cobre e ferro, que são comumente encontradas nesse país. Eu, ao contrário, estava procurando cabaças que eu sabia que cresceriam onde não houvesse umidade. Eu estava interessado em pegar um tipo especial a qual os índios usavam em suas chumaças, particularmente um tipo que eles selecionavam para suas celebrações de dança. Lá estávamos nós, juntos. Ela estava caminhando por ali, pegando aquelas pedras raras e eu procurando pelas vinhas que seguravam as cabaças. Eu nem sequer notava as pedras, e eu tenho certeza que ela também não notava as cabaças. Ambos caminhando juntos, mas no entanto, nós estávamos vendo coisas diferentes, porque nós estávamos procurando coisas diferentes. Nós vemos em nossa vida aquilo que mais nos interessa e passamos despercebidamente por aquilo que tem pouco ou nenhum interesse para nós. E pode ser bem aqui, nessa simples prática que muitos de nós estão cometendo erros. Nós podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, prazerosas e saudáveis que passamos despercebidos pelas coisas que mais desejamos e negligenciamos nossa saúde e prosperidade. Com nosso interesse tão envolvido em ver nossas perdas, seja através de hábitos ou ignorância, nós falhamos em atrair coisas maiores e melhores que estão todo ao nosso redor. Um jovem homem veio até mim um dia perguntando o que ele deveria fazer para aumentar sua renda. Ele estava insatisfeito com a miséria que ganhava. Eu descobri que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas durante o dia. Ele gostava de sua casa, apreciava o seu jardim, lia o jornal, e às vezes saía socializar um pouco. Eu achei que ele estava sendo muito bem pago por seu esforço, e eu o deixei saber disso. Eu adicionei que se ele queria ganhar mais, ele precisava aumentar seu interesse e ser merecedor disso. Deus nutre os pássaros e lhes garante uma imensa abundância de comida, mas ele não põe a comida dentro da boca dos pássaros. Os pássaros precisam no mínimo sair por aí e procurar pela comida. Então, é assim conosco também, nós precisamos fazer alguma coisa a mais, além de apenas desejarmos e orarmos. Ele decidiu então que ele aumentaria suas capacidades de eletricista, então ele fez um curso à noite e deixou de lado o jornal e aderiu a livros e a outros materiais. Ele interessou-se por rádio, e estava muito entusiasmado com as possibilidades. Seu interesse lhe conduziu até um novo círculo e lhe conduziu até uma posição com uma crescente empresa de rádio. Em pouco tempo ele havia encontrado outro interesse e havia triplicado o seu miserável salário. Não existe outra pessoa a ser culpada por uma vida insatisfeita a não ser o homem mesmo, pois ele falha em expandir os seus interesses com aquilo que ele deseja. É tão fácil para as pessoas se deixarem cair em uma rotina. Geralmente é uma rotina mental antes de isso tornar-se uma rotina material. As pessoas simplesmente viajam, distraidamente, inconscientemente, desgostosas da vida e mergulham na infelicidade e na cegueira. Uma pessoa muito adorável veio até mim com um problema, o tipo de problema que tinha feito muitas mulheres desistirem e perderem a coisa que elas mais queriam. Essa mulher tinha uma linda casa, um marido adorável, muitos empregados, e 2 maravilhosos filhos para orgulhar-se. Mas, mesmo com tudo isso, ela estava muito infeliz. Quando seus filhos estavam crescendo, ela dedicou toda a sua vida para os seus cuidados e educação. Agora eles estavam casados e cuidando de seus próprios lares. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava tornando-se um homem de grande sucesso, e com isso ele começou a ir a clubes, fazer novas amizades tanto com homens quanto com outras mulheres. Ele estava completamente ocupado com seus interesses. Ele vinha para casa à noite, mas a grande maioria dos finais de semana ele passava em outros lugares. Ali estava ela, com uma imensa casa e empregados, cheia de dinheiro, mas sem amor e sem felicidade. Ela percebeu que a fenda estava se alargando e que sabia que logo logo seu marido pediria o divórcio. Ele sentia-se obrigada a encontrar uma saída. Depois de uma profunda análise,
Eu descobri que ela tinha um pequeno interesse em arte e literatura, então eu a recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior no verão, ver novas coisas e para que planejasse um inverno bem ocupado com novos estudos. Ela retornou sentindo-se renovada e ansiosa para começar a trabalhar sua nova vida. Ela começou a participar de um clube de literatura e estava adorando. Gradualmente ela foi trabalhando algumas das partes mais dramáticas até que um dia seu interesse despertou nela uma imensa vontade de ir em frente com o trabalho. Casa, empregados, solidão, tudo substituído pela nova ambição. Pouco tempo depois, ela foi trabalhar em um programa de rádio e se deu muito bem. Seus filhos estavam muito orgulhosos de suas conquistas e seu marido começou a ficar com ciúmes e a procurar mais sua atenção, sua felicidade era suprema. Veja bem, é necessário manter aceso o interesse. É necessário manter a mente ativa e aguçada com o objetivo de evitar perder a atratividade e a satisfação. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não as coisas materiais. As coisas materiais são apenas o meio através do qual nós manifestamos nosso verdadeiro interesse. Um poder magnético poderoso é encontrado em uma poderosa ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona nosso interesse, e esse em troca desenvolve nosso poder interior de atração. Uma jovem mulher, a quem eu conhecia muito, e a qual sempre tive orgulho de ser amigo, não era uma garota bonita nos termos da beleza, mas ela era muito atraente. Ela tinha um vasto círculo de amigos e sempre os encantava onde quer que ela fosse. Quando questionada uma vez sobre o que era que ela possuía que parecia que lançava um feitiço sobre seus admiradores, ela disse: "Eu não posso dizer que seja graças a meu físico, nem pela minha linha de cosméticos, mas eu acredito que seja porque eu amo a franqueza, a verdade e uma mente pura." Inúmeros são os exemplos de homens e mulheres que conseguiram sucesso e fama porque eles tinham amor e viviam alguns princípios do bem. Viver tais princípios e segui-los com interesse, irá, de acordo com a lei, sempre atrair abundância. Atenção, ter um grande interesse não é o suficiente. Nós precisamos integrar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção precisa retratar nosso interesse e quanto mais zelarmos por ele, maior será nossa atenção. Será nossa interessada atenção que perceberá no exterior determinados fatos assim como estão em nossa mente. Conforme nós direcionamos nossa atenção em direção de nossos interesses, ela magnetiza nosso poder de atração, o que nos mostra muito mais coisas iguais às em nossos pensamentos. Quando muito do nosso interesse é unido à nossa atenção, nós logo percebemos que muito de nosso insignificante e egoísta aprendizado será absorvido por nosso mais alto interesse e nós iremos certamente progredir. Lembro-me anos atrás, quando eu ainda era um estudante na universidade, que eu frequentemente passava pelo terminal de Williamsport, onde um certo homem tinha seu escritório, e era um supervisor júnior da rodovia Pensilvânia. Às vezes eu passava lá depois do horário de trabalho, e assim mesmo eu percebia que a luz de seu escritório ainda estava ligada e percebia que ele estava lá, ocupado, envolvido em acabar algum trabalho importante. Parecia que ele tinha perdido a si mesmo em seu interesse por seu trabalho, e toda a sua atenção estava voltada para o benefício de seu empregador. Os anos se passaram e eu o encontrei um dia e logo soube o porquê que ele foi promovido para uma melhor posição. Hoje ele está próximo de ser vice-presidente da maior empresa rodoviária do mundo. O que quer que fosse que ele estivesse fazendo, ele fazia com todo o interesse, e sua atenção jamais se desviava do trabalho até que ele estivesse completamente feito. Ele me contou que ele nunca se preocupou com o seu próximo aumento e nem com quando ele seria promovido. Ele apenas trabalhava, ele disse, e o crescimento veio naturalmente. Eu acredito que outro jovem pôs essa lei em ação anos atrás, quando ele ainda pensavam que isso era um idealismo impraticável. Ele disse: "Pois aquele que quiser salvar a sua vida, deverá perdê-la. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Aquele que quiser chegar ao topo, deverá perder-se nos alicerces. Os grandes salários são pagos para aqueles que percorrem 1 milha extra. O homem cuja atenção tornar-se fixa em seus interesses irá crescer e conquistar coisas maravilhosas." Emerson disse: "Veja como a grande massa de homens preocupa-se com inúmeros nomes de sepulturas, enquanto aqui e ali existem grandes almas altruístas que perdem-se na imortalidade." Pois é, você pode dizer: "Mas eu conheço homens que tiveram vantagens e oportunidades para irem em frente, mas que não foram tão bem-sucedidos como seu amigo." Eles tinham influência,
dinheiro e cérebros, mas de alguma maneira eles não chegaram ao topo. Reconheço que eles tiveram todas as vantagens materiais e físicas que a grande maioria das pessoas precisaria para decolar para os holofotes do sucesso, no entanto faltava algo dentro deles. A fonte e a causa de todo o sucesso encontra-se escondida profundamente dentro da mente, e a pessoa precisa dar primeiro atenção e interesse ao princípio, e depois ao fato. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita em honestidade, então, você sustenta o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona a sua atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tivesse a oportunidade para lograr ou roubar alguém, você recorre a seu princípio e recusa-se a levar vantagem mesmo que isso possa parecer ser uma coisa trivial. Elas sempre parecem ser trivial no começo, mas esse é apenas o começo. Tal coisa trivial cresce em velocidade cancerígena. Você raramente vê logo no começo os resultados por manter-se leal a seus princípios, mas com o tempo você não irá apenas ver, mas irá sentir a sua satisfação. Conforme você vai observando com cuidado todas as suas relações e força todos os seus problemas a engajarem-se com seus princípios, você está carregando a sua mente com honestidade e isso irá tornar-se um imã para atrair honestidade e sucesso permanente. Depois, pegue a verdade e a mantenha com você, até que você a tenha trabalhado do mesmo jeito. Existem tantas maneiras pelas quais essa verdade pode ser desafiada que você não deveria ter expectativas de ter feito seu trabalho em uma semana ou duas. Isso torna-se um crescimento. No tempo certo você encontrará seu interesse e atenção tão apegados com a verdade em todas as suas formas que você não mais atrairá engano e desonestidade para seus relacionamentos. Eu me lembro de uma frase que ouvi quando eu era novato nesse trabalho. A dona de um armazém falou de uma jovem garota que frequentemente vinha comprar cartões e presentes para sua família. Sugeriram-lhe que ela vendesse alguns artigos inferiores para a jovem garota, ao qual ela replicou: "Oh não, ela é muito honesta para ser enganada." Eu fiquei me perguntando por que ela tinha feito a observação, mas eu entendo isso agora. Certamente isso poderá ser dito de todos nós, quando nós conseguirmos o que aquela jovem garota conseguiu ganhar. Um presidente de um colégio oriental veio até nossa capela um dia enquanto o Sr. Olivel estava trabalhando em seu livro. Ele disse que ele havia lido alguns dos livros que estavam expostos na vitrine e estava especialmente impressionado com um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, do autor Florence Shinn. Ele achou o título muito atrativo e do interesse de qualquer pessoa. Sabe, ele disse, eu aprendi a olhar para a vida como um jogo, e eu comecei a jogar como um pobre menino com poucas vantagens, mas eu joguei o jogo e venci. Eu não tive a ajuda que todos esses livros podem oferecer. Eu venci, e agora eu estou contando a centenas de garotos e garotas como eu joguei o jogo. Eu construí meu sucesso baseado em 3 grandes princípios: verdade, honestidade e sobriedade. Eu medi minha vida com essas normas e eu consegui ganhar uma vida muito feliz. Estabeleça normas ou medidas para si se você ainda não o fez. Pegue uma coisa, ou um pensamento e foque naquilo. Conforme você se esforçar para dedicar sua atenção a algum interesse construtivo, você irá parar de dar atenção aos menos importantes. Você não tem que trabalhar nas coisas da forma que algumas pessoas fazem. Elas preocupam-se em ir contra a desonestidade e coisas parecidas, quando na verdade elas deveriam ajustar suas mentes para ser livre de pensamentos e medos da desonestidade. A lei requer que fizemos ajustes dentro de nós mesmos, e se nós fizermos nosso trabalho lá, ela irá trabalhar por nós exteriormente. São os nossos pensamentos que estimulam o interesse e direcionam a nossa atenção. Assim sendo, não podemos nos permitir nos afastarmos da fonte da causa que atrai para nós aquilo que queremos. Expectativa. O último passo que devemos dar é a expectativa. Essa é uma forma ativa de atenção, ela é atenção com intensidade. Ela pode ser comparada com a ação do gato que espera pacientemente na toca do rato. O gato expecta pegar a sua presa a qualquer momento, ele expecta pegar o rato porque ele acredita que irá pegá-lo eventualmente. Se o gato não acreditasse e expectasse pegar o rato, seu interesse e atenção poderiam perder a intensidade que é presente agora. Suas energias certamente não seriam tão ativas como agora. Quando você acredita na probabilidade do sucesso em seus empreendimentos, você experimenta o mais zeloso interesse em seu trabalho. Esse interesse é intensificado com a expectativa e antecipação.
Através disso você irá trazer até você o sucesso que você está buscando. Sua expectativa deve ser construída apoiada em seu interesse e sua atenção. Quando a viúva veio até Elisha e pediu sua ajuda para solucionar seus problemas financeiros, que significaria a liberdade ou a escravidão de seus 2 filhos que estavam para ser presos por causa das dívidas de seu marido, Elisha prontamente perguntou a ela o que ela tinha que poderia ser convertido em dinheiro. Ela não tinha nada mais a não ser um único pote de óleo, mas aquilo já era alguma coisa. Então Elisha disse para a viúva para coletar outros vasos com os seus amigos e ir até sua casa e lá derramar o óleo que ela tinha. Ela pôs o óleo até todos os vasos emprestados estarem cheios, e quando ela preencheu o último vaso o óleo acabou. Não existia uma única gota sobrando. Ela seguiu a rotina de nossa lição e conforme ela chegou ao último vaso e ao final de sua expectativa, ela percebeu que a fonte secou. Ela foi capaz de receber apenas aquilo que ela tinha expectativa de receber e sua expectativa era medida pelo número de vasos que ela tinha coletado. Elisha tinha posto a lei para funcionar, mas ela tinha determinado quão longe poderia ir com seus pensamentos de expectativa. Ela poderia ter esperado por muito mais, mas ela foi apenas até sua expectativa. Se você está trabalhando por sucesso, saúde ou felicidade, você deve esperar por muito, mas você só será capaz de receber aquilo que você tem a expectativa de receber. Se em seu coração você duvida ou teme que seu desejo será conquistado apenas em parte, ou talvez, nada, você deve entender que você irá receber exatamente isso e nada mais. Quando você ora por alguma coisa e depois teme ou duvida que irá recebê-la, você difunde sua força mental e consegue atrair apenas o que o pensamento menor consegue atrair. Um proeminente doutor foi questionado sobre o porquê que ele era capaz de reverter casos que outros médicos falharam em reverter. Ele disse: "Eu nunca expecto que o paciente esteja tão mal que não seja capaz de sobreviver. Eu procuro em minha mente por alguma ideia sobre o que tratar, e algumas vezes essas ideias são muito simples e estranhas, mas no momento em que alguma coisa dentro de mim clica, eu aceito e a uso." Ele disse que ele nunca falhou em recuperar um paciente quando ele firmemente expecta sua recuperação. Quando nós carregamos nossos pensamentos tão firmemente com a ideia de que não existem falhas, então, nós expectamos o sucesso. Nossa mente se torna fortalecida com nossa convicção e como um imã, traz até nós através do princípio escolhido, qualquer que seja o desejo mais importante naquele momento. Desejar é ter expectativa é conquistar. Capítulo 5. A lei do receber. Compreensão reduz o incompreensível à simplicidade, e a falta disso causa o mínimo a ter a magnitude da complexidade. Para podermos pôr o cristianismo em prática, nós precisamos primeiro entender o cristianismo e obedecer às leis sobre as quais ele foi fundado. Os ensinamentos do cristianismo mostram a diferença entre os maus resultados de uma vida errada e egoísta, e a do amor, inteligência e o poder de Deus. Através das atividades do homem, suas atividades e ações, ele revela se ele encontrou o caminho ou não. Deus existe no homem na forma de seu mais alto conceito de perfeição, e é manifestado através da fé e palavras tais quais amor redentor, inteligência e poder. Aquele que procura o Pai, com o objetivo de ganhar, não o procura com o espírito verdadeiro. Pelo tempo que, e enquanto um objetivo se manter entre a mente daquele que o busca e a lei de Deus, os dois se manterão afastados e não serão um. Da mesma forma, um homem que mantém-se preso a uma opinião e desejo pessoal, está limitado e não será capaz de conhecer a mente de Deus em sua magnitude. Com uma compreensão limitada, nós acreditamos que nós precisamos primeiro receber para depois darmos, mas a realidade é completamente ao contrário, nós devemos primeiro dar, para depois recebermos. Porém, em nossa falta de compreensão, nós continuamos presos em nossa velha ideia de recebermos antes de darmos, e acabamos recusando a ideia de darmos antes de recebermos. Dar, que é a primeira e fundamental lei da vida, é a primeira lei de toda a criação. A atitude de pegar, ganhar, é a lei da vida em um estado congestionado, ou em um estado de ação reprimida, ao contrário. Enquanto o estado de pegar, ganhar dominar a mente, aquela mente está em uma condição de paralisia, estando limitada em suas ações em relação com a lei fundamental da criação. O rádio nos ajuda bastante a entendermos o processo da lei do dar e do receber, ou oração e bênção. O princípio envolvido é bem semelhante. Na verdade é o mesmo, exceto pelo fato de que um é físico e o outro mental.
Quando o operador dá início ao programa, ele lança uma vibração ao ar que irá cumprir com seu objetivo. Ele não tem nada mais a fazer depois que ele faz isso. O éter ou o ar carregam a vibração até outra estação que é capaz de receber e reproduzi-la. Quando nós oramos, nós lançamos uma vibração com os nossos sonhos. Essa também é recebida por uma força determinada, de acordo com o poder, o propósito e a sinceridade de nossa oração. Geralmente quando oramos nós acreditamos que tudo o que temos que fazer é continuar orando, e dessa forma, jamais nos ajustamos para nos tornarmos receptivos e recebermos nossas respostas e ainda reclamamos quando não as recebemos rapidamente. Um sonhador ou desejador é aquele que ora sem parar, continuamente enviando ao as suas ideias, seus desejos, e está tão ocupado sonhando que acaba sentindo-se bem apenas em ficar sonhando e pedindo. Ele não sabe ou percebe que é a liberação do seu sonho que permitirá que ele vá atinja seu objetivo e com o tempo volte para ele em forma do bem desejado. Depois que você formar uma clara imagem do seu sonho em sua mente, libere seu pensamento, deixe-o nas mãos de Deus, deixe para lá tipo jogando uma bola para fora sem ter presa nela uma corda ou uma borracha para puxá-la de volta até você. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus, é verdade, pois quando o homem chega ao seu limite, ele sem esperança para seus esforços. Quando ele relaxa de seus esforços, a lei tem a chance de responder a seus desejos e as coisas começam a mudar para ele. Você já deve ter percebido isso funcionar em coisas triviais, como um livro ou uma roupa, um convite ou ainda um encontro com um amigo. Possivelmente uma determinada vez você lançou um pensamento sobre isso e depois esqueceu completamente. Você só se lembrou quando você teve o livro apresentado a você, você recebeu um convite, ou você estava caminhando na rua e repentinamente encontra o amigo ao qual você queria tanto ver. No entanto, quando relacionado a coisas mais importantes, coisas mais grandes, nós falhamos em libertar nossos desejos e orações como já atendidos, e a ansiedade e tensão mantêm tudo preso rapidamente. Nada de grande valor é conseguido. A mente é como uma esponja. Nós esmagamos fortemente com um pensamento de ansiedade, mas até que nós não liberarmos a pressão e permitir a esponja que volte à sua forma normal, ela não será capaz de absorver e receber novamente. Uma vez que tenhamos expressado nossas necessidades através de orações ou outras formas, acredita-se que isso seja tudo o que devemos fazer. Ao contrário, nós estamos trabalhando com uma lei que é definitiva e ativa, e isso é apenas o começo de nosso trabalho. O princípio de vida ao qual essa lei se baseia está claramente escrito. Diz assim: "Dei e será dado a você, com a medida que medires, assim vós sereis medidos." Dar sempre procede e predetermina a recepção, quer você esteja dando seu pensamento, suas palavras, seus conselhos ou suas ações. Alguns poderão considerar essa lei como uma lei de mão dupla, ou seja, a metade do tempo você deveria estar ocupado dando e a outra metade recebendo. É como a proposição do frio e do calor, eles são os dois lados da mesma lei. Ou seja, se nós nos concentrarmos no frio e esperarmos e orarmos para nos aquecermos, provavelmente congelaremos e morreremos. O que nós devemos fazer é concentrar todos os nossos pensamentos e esforços em construirmos um fogo ou procurarmos alguma coisa que irá produzir calor para nos aquecer. Se nós nos concentrarmos apenas em receber, sem darmos nenhum pensamento ou ideia ou desejo para ser baseado, nós, da mesma forma, iremos perecer. A lei diz: é mais satisfatório dar do que receber. A menos que estejamos livres para liberar ou deixar livres nossos desejos, nosso objetivo, a lei não terá nenhuma base para trabalhá-lo. Ela não pode trabalhar e suprir nenhuma necessidade se não tiver um padrão para basear-se. Muitos tentam usar a lei ao contrário, e por essa razão não conseguem nenhum resultado, ou muito pouco. Eles dizem a si mesmos: bem, depois que eu ganhar aí então eu darei. Se você deseja coisas boas, você precisa primeiro dar algumas coisas boas para que recebas baseado nisso. Um jovem deu a uma amiga um presente, um diamante. Tempos depois ele acabou entrando em grandes problemas financeiros. Sua amiga, muito ansiada em ajudá-lo a sair daquela situação, lhe escreveu uma amigável nota e lhe desejou muito sucesso e que ele conseguisse cumprir com suas obrigações. Ela empacotou o presente que ele havia lhe dado, e lhe enviou novamente e lhe sugeriu que o vendesse para saldar suas dívidas. O rapaz então sentiu-se muito arrependido por não ter lhe dado um diamante de real valor.
Ele o recebeu novamente na época em que ele mais precisava de ajuda, aquilo que ele havia dado, uma imitação ao invés de um diamante genuíno. Quando nós falamos de dar, muitas pessoas têm como seu primeiro pensamento dar seu dinheiro. Dinheiro, um objeto pelo qual o ser humano é tão apaixonado que é capaz de matar e roubar para possuí-lo. Porém, o dinheiro é naturalmente tão obediente ao nosso desejo que nós podemos segurá-lo gentilmente nas mãos ou esmaga-lo e empurrá-lo profundamente para o fundo de nossos bolsos sem sentirmos qualquer resistência de sua parte. Mesmo com toda a ideia egoísta de ganhar mais e mais, o homem não conseguiu mudar a natureza ou o propósito do dinheiro. O que o dinheiro ganha ao dar-se constantemente passando pelas mãos que tão ansiosamente o agarram? Nada. Nada além do prazer de dar-se para cumprir a sua missão. O homem pode fazer coisas terríveis para obtê-lo, e pode pagar isso com algo prejudicial ao seu progresso, porém, com tudo isso, será o homem que perderá o seu valor, não o dinheiro. Assim como o sol se põe para o justo, e para o injusto também, o dinheiro passa pelas mãos daqueles que o merecem e pelas mãos daqueles que não o merecem, porém, em ambos os casos, ele está apenas cumprindo sua missão. Sua missão é estender sem discriminação. Sem deixar ao menos uma carta para a mente que o usa, o dinheiro vai embora, sem perder nada em seu valor por ter se dado. O dinheiro surgiu para suprir a necessidade de extensão e esse propósito é toda a sua intenção. Vamos deixar nossa atitude em relação ao dinheiro ser o que deveria ser. O dinheiro continuará fiel à sua natureza enquanto ele for necessário a seu mestre, o homem. Se nós falhamos em pagar o verdadeiro valor da troca, nós falhamos em entender a lei próspera por trás da ideia. O dinheiro representa a lei dos serviços, o seu valor é baseado na estimativa de valor estipulado pela mente do homem, enquanto sua forma é designada a garantir a forma mais fácil de troca. Quando damos o nosso melhor em algum serviço útil, esquecendo até mesmo de nós, concentrando-nos no prazer de dar ao invés de concentrarmos-nos no retorno, nós iremos perceber que o nosso propósito e o propósito do dinheiro estarão unidos e nós acabamos nos encontrando e mergulhando em uma vida de boa-aventurança. Frequentemente eu ouço as pessoas dizerem, bem, eu dou, às vezes chega a ser até demais, mas raramente eu vejo algum sinal de retorno. Existe um jeito certo e um jeito errado de dar. Existe um jeito negligente, impulsivo e existe outro cuidadoso, científico. Quando nós damos para uma pessoa ou para um grupo de pessoas onde nós estaremos retardando o progresso, nós estaremos desperdiçando nossa substância. Quando nós damos para alguém que não faz o mínimo de esforço para ajudar a si próprio, nós não deveremos esperar retorno algum. A natureza não suporta o parasita ou o vadio, mas ela dedica toda a sua energia àqueles que estão lutando para irem para frente. Ela deixa os parasitas e vadios saber que ela irá ajudá-los se eles mostrarem interesse e começarem a ajudar a si próprios. E em relação a nós, como poderemos esperar algum retorno ajudando a um vadio continuar a ser o que ele é? O parasita geralmente se torna arrogante e quer mais e mais até o dia em que nos perguntamos quando isso irá acabar. Uma mulher uma vez deu à sua filha, quando ela se casou, uma casa mobiliada, e montou um bom negócio para o seu genro. O negócio, no entanto, ano após ano precisava de mais fundos para manter-se na ativa e ela continuava dando seu dinheiro para ele até que ela quase não tinha mais. Quando ela quebrou e passou a viver em um único quarto, ela queria saber por que ela não era abençoada por sua generosidade. Ela deu na forma que ela pensava que fosse a melhor, mas a sua recompensa foram perdas e palavras amargas. O genro demandava mais e mais ajuda, até que ela não tinha mais para dar. Então, a partir daquele momento ela não era mais bem-vinda na casa deles e convidada a se retirar. O erro dela aconteceu em seu julgamento. Ela tinha tanta culpa quanto o genro dependente, pois ela era parte da causa da falha dele. Eu aconselhei que se afastasse do casal e deixasse que eles afundassem ou nadassem por conta própria. Eu tinha certeza que eles iriam se encontrar. Ela seguiu meu conselho, e em um ano, o homem tinha colocado seu trabalho para render. Pela primeira vez ele estava dando lucros. A vida na família foi restaurada e voltou ao seu estado normal, e todos estavam felizes, porque seus esforços foram direcionados para os canais certos. O jovem estava orgulhoso de si pois havia conseguido realizar algo de bom para sua família à custa de seu próprio esforço. Uma interpretação prática da lei é, quando você vê alguém fazendo esforço para ajudar a si próprio, esse é o momento de ajudá-lo,
mas não desperdice a sua substância com alguém que não irá ajudar a si mesmo, ou ao menos tentar. Esse último irá fazer mau uso de sua bondade, e ainda irá abusar de você se quando você parar de ajudá-lo. Jesus dava sua substância sempre onde ela poderia ajuda mais. Ele alimentou a multidão, porque eles estavam procurando por algo melhor, não porque eles queriam comida. Em nenhum lugar encontramos ele dando nem sequer um pensamento a alguém, exceto para aqueles que estavam buscando crescimento de alguma forma. Ele ensinava aos outros sobre o dar inteligente. Ele disse: não jogueis suas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem e se revoltem contra ti. O que ele queria dizer era simples: não de sua substância a alguém que não pode apreciá-la e melhorar sua qualidade de vida com isso. Isso é tão idiota quanto dar uma arma carregada a uma criança e esperar que ela veja o perigo assim como você o vê. Mais cedo ou mais tarde a criança com sua falta de apreciação irá ou se machucar ou machucar alguém, mesmo que você a tenha aconselhado. Você não pode construir alguma coisa do nada e esperar alguma coisa em retorno. Se, em seu doar, não existe um princípio de crescimento de alguma forma, não importa quão pequeno ele seja, então, você está jogando as suas pérolas fora. Você está desperdiçando sua substância. Muitos encontraram no dízimo uma forma bem-sucedida de doar, mas uma mente curiosa fica se perguntando: por que seria o dízimo mais potente do que qualquer outra forma de doação? É mais poderoso porque você toca na lei do doar e receber de uma maneira definitiva, ordenada ou sistemática. Você estabelece um plano metódico para doar o que criar um fluxo sólido de um bem recíproco de recebimento. Quando a maneira de alguém doar é esporádica ou ocasional, a recepção dessa pessoa também será irregular e incerta. Os cientistas analisaram isso. Eles dizem que o dízimo dá ao homem autoconfiança, uma certeza a qual o dá a capacidade de construir uma atitude mental a qual atrai o sucesso. Outras dizem que um dizimista já possui uma considerável confiança para gastar o seu dinheiro dessa forma. Isso faz da pessoa uma pessoa positiva, certa do que está fazendo e assim, ela atrai para ela somente aquilo que é bom. Existem outros que veem pelo lado mais espiritual da coisa e assumem que Deus é seu parceiro de negócios e que eles estão pagando apenas 10% de tudo aquilo que eles receberam por sua bondade. No entanto, também existem aqueles que usam o dízimo de uma maneira egoísta apenas, com a intenção de receberem de volta, ou então, estão tentando negociar alguma coisa com Deus, ou com o universo. Lembre-se, não é dinheiro que você dá, é a ideia por trás do dar que é vital. Se você dá dinheiro mas sua ideia é completamente de barganha, sua mente não está livre. Sendo assim, seus resultados não podem ser livres e fluentes. Dízimo, não importa o que possa ser pensado a respeito, se é que se pensa, tem a tendência de alinhar o homem em harmonia com a lei do dar e seus resultados serão na proporção de sua honestidade, sinceridade e espírito de sua doação. Jesus elogiou e abençoou a viúva a qual deu tudo o que ela tinha, seu único dinheiro, no altar da igreja, mas ele criticou o homem rico que ofereceu seu saco de ouro. Por que você acha que ele fez uma exceção nesse caso para elogiar o pouco que a viúva deu? Ele sabia que a lei do dar estava em ação, foi o espírito de sua doação que mereceu as suas bênçãos. Quando John D. Rockefeller era pobre ele teve a oportunidade de aplicar a lei cedo em sua vida. Desde quando ele ganhou seu primeiro dinheiro, ele manteve um arquivo com seus ganhos e com suas doações, ele manteve um livro razão durante toda a sua vida. É sabido que ele deu mais de $500 mil. Possivelmente nós podemos entender por que ele sempre recebeu mais para doar. Porém depois de darmos, essa não é a única coisa que devemos fazer. Nosso próximo passo é nos prepararmos para recebermos a resposta ou resultados de nossas doações e para receber, assim como a lei afirma, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Essa é a parte mais interessante, porque nossa preparação mostra a nossa fé ativa. Ao invés de estarmos sentados esperando, nós estaremos nos preparando e trabalhando. Isso, em retorno, aumenta nossa visão. Isso estimula nosso interesse e dispersa nossas dúvidas e medos, e energiza nosso poder de recepção. Isso foi claramente ilustrado por Elijah o profeta, quando os 3 reis vieram até ele e pediram a ele que orasse por eles para que fossem vitoriosos na batalha, e para que pudessem ter chuva para saciar seus soldados e seus animais. Elijah disse aos reis para voltarem para seus acampamentos e para prepararem-se para amanhã, preparar-se para a chuva que eles pediram cavando poços na areia.
Agora, se alguma vez você já esteve no deserto, você irá concordar que é uma coisa muito idiota cavar poços na areia e esperar que a chuva caia, mas os reis fizeram exatamente conforme foram aconselhados a fazer. Eles se prepararam para a chuva cavando os poços, e as nuvens se juntaram, a chuva caiu e os poços ficaram todos cheios. Os homens e seus animais foram todos saciados, sua sede foi saciada, e indo para a batalha mais fortes, eles venceram. Elijah, conhecendo a lei, instruiu-os a prepararem-se, fazendo assim com que ficasse fácil para eles receberem. A chave para a lei então é essa: nós estamos sempre recebendo da vida aquilo que nós damos e expectamos. Quer nós atraiamos coisas boas ou mais, isso é governado pelo mesmo princípio. Talvez você até já tenha dito a seguinte frase: "Oh, sim, é exatamente como eu disse que aconteceria", e especialmente quando alguma condição ou circunstância nada agradável aparece. Você convidou essa circunstância em sua vida justamente porque você direcionou seus pensamentos a ela e expectou que ela acontecesse. Você pode também expectar o que é bom para aparecer em sua vida, usando esse mesmo princípio, e você pode acelerar o processo através de sua preparação. Muitas das falhas em demonstrações são porque nós não forçamos nossas expectativas para manter a pressa unida aos nossos desejos. Frequentemente nós desejamos uma coisa, mas em nossos corações expectamos outra, o que cria uma grande confusão. O mestre disse: uma casa dividida entre si não sobreviverá. Quando a mente está confusa não existe cooperação, nem existe a força da união para atrair a força que isso requer. Uma radiação mental positiva irá varrer todas as nuvens de dúvidas e medo com uma confiante expectativa que todas as coisas darão certo. Você opera a lei que irá fazer todas as coisas darem certo. Existe um poder dentro de você, maior do que qualquer dificuldade que você venha encontrar. Esse poder jamais irá falhar em ajuda-lo. Você talvez pergunte: posso desejar coisas que ainda não estou pronto para receber? Posso pedir demais à lei? A lei irá impedir que eu receba coisas que não são para o meu bem. Um verdadeiro desejo representa a aspiração da vida, buscando sua completa expressão, e ela se mantém viva através de sua contínua expectativa de sua total satisfação. Ela trará até nós formas e maneira para a sua manifestação.